Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar. Eu me chamo Bárbara, eu sou do marketing da Scale Up. E antes da gente dar início ao nosso evento, eu gostaria de pedir a vocês, se possível, que vocês editem aí o usuário de vocês aqui no Zoom, para a gente saber direitinho quem está participando, se puderem colocar aí o nome e a empresa de vocês, tá bom? Por favor. Bom, agora eu vou explicar como que vai funcionar a nossa programação de hoje. Eu vou começar com uma breve introdução sobre a Scale Up e depois eu vou passar a palavra para o Leandro Paes, que é o nosso diretor técnico aqui na Scale Up, e que ele vai fazer uma rápida apresentação sobre o Turbonomic, para quem ainda não conhece, que é uma plataforma de gestão e automatização de recursos de aplicações e que faz parte do portfólio da IBM. Em seguida, nós vamos para a parte mais esperada do nosso webinar, em que a gente vai receber o Ricardo Kenji, que é um engenheiro especialista de vendas na IBM, e vai mostrar o Turbonomic na prática em uma demonstração ao vivo. E ao final, nós vamos abrir para uma sessão de perguntas, para que vocês possam tirar aí todas as suas dúvidas. E para fechar o nosso evento com chave de ouro, vamos sortear aí uma Alexa entre os participantes que estiverem presentes. Bom, vamos lá. A Scale Up, pessoal, é uma consultoria especializada em tecnologia da informação. É uma empresa jovem, com 4 anos de mercado, mas que foi criada por profissionais que já trabalhavam juntos há mais de 20 anos nesse ramo da TI. E a nossa missão é ajudar a solucionar os desafios dos nossos clientes, desenvolvendo projetos totalmente customizados de acordo com cada necessidade e objetivo. Nós temos parcerias aí com grandes líderes do mercado de tecnologia, e a gente está aqui hoje com a IBM, que é uma parceria que surgiu no ano passado, mas que já rendeu aí muitos bons frutos, né? Bom, aqui a gente tem nossos principais clientes também, a gente atende aí empresas dos ramos médio a grande porte de todo o Brasil e de qualquer segmento. E quem puder acompanhar a gente aqui, estão as nossas redes sociais. A gente está sempre postando novidades e novos eventos também. Então, temos aí o LinkedIn, o Instagram, o YouTube. Está cheio de vídeo aí, bem legal sobre as soluções também, a gente fala bastante. Então, podem seguir aí, Scale Up Consultoria no LinkedIn, Scale Up IT no Instagram e Scale Up Consultoria também no YouTube. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Leandro Paes, que é diretor técnico aqui na Scale Up, e ele que vai apresentar essa solução fantástica que é o IBM Turbonomic. Seja bem-vindo, Leandro, e um ótimo evento a todos. Muito obrigado, Bárbara. E aí, pessoal, prazer. Bem-vindos aí a esse webinar. O Kenji também está aqui com a gente. O Kenji está ouvindo? Calma aí que o Kenji eu acho que não está conseguindo tirar do mudo. Deixa eu procurar ele aqui só para ajeitar a permissão também, né? Senão... Opa, deixa eu botar como co-host aqui. Acertando ponteiros. Agora estamos sim. aqui, ouvindo alto e claro. Bom dia, tudo Tá bom? bom, te coloquei como co-host aqui, você deve ter saído. Tudo Vamos bem. lá. Bem, pessoal, nós vamos aí, para quem não conhece o Turbo, acho que tem muita gente aqui querendo ver a demonstração, mas tem gente que ainda não conhece o Turbonomic. O Turbonomic é uma solução, assim, uma plataforma de automação e controle para a gente conseguir garantir recursos para as nossas aplicações. Então, é um supercomputador, uma superinteligência artificial que vai abstrair todas as informações das aplicações, das nuvens públicas, das nuvens privadas, para gerar automatizações. Então, não é uma ferramenta que te mostra o que você tem que fazer, e sim ali gerar ações. E fala muito em cima, eu gosto muito de se falar sobre o próprio nome da solução, diz muito o propósito dela, tá? Assim, o turbo é uma junção de 3 palavras aí. Turbo para acelerar as aplicações, garantir performance da aplicação, que você não tenha lá dificuldade ou lentidão dentro do ambiente. Então, ali ele está procurando executar ações e olhar para garantir a performance da aplicação. Autônomo, que é no on aí, está dentro desse cara, então a palavra autônoma está dentro dessa junção dessa palavra do turbo, que é para
tomar ações de forma autônoma e não automáticas, né? Então, autônoma é ele ter uma inteligência de começar a medir e tomar ações ali preventivas, proativas dentro do ambiente, e não precisar muito de um fator humano de definir o que é bom, o que é ruim para cada nível da aplicação. Então, dentro da palavra Turbonomic tem essa grande pegada aí, que é eu ter uma plataforma autônoma de controle. E, por último, econômico, buscando economicidade. Então, eu vou lá melhorando a performance da aplicação e, no final das contas, eu vou trazendo economia também, principalmente tanto no mundo on-premise, lá, de eu reduzir a capacidade, reduzir ou aumentar a capacidade computacional à medida da necessidade, e aí, com isso, consigo ficar muito mais ajustado, quanto na nuvem pública também. Tá? Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui é sobre essa gestão automatizada dos aplicativos e o foco sempre muito importante em garantia de performance da aplicação. Tá? E essa é uma dor muito grande aí para quem trabalha com TI já há bastante tempo, aí, conhece a arquitetura, esse mundo novo agora de DevOps, de nuvem multi-cloud. A gente acaba, para garantir performance, a gente acaba fazendo muito aquele método de superalocação de recurso, né? A gente vai colocando recurso para dentro, vai colocando poder computacional dentro do ambiente para resolver um problema, e muitas das vezes a gente não resolve, a gente só vai colocando dinheiro naquilo dali e fica insustentável, né? Então, essa balança de performance e custo, ela, no mundo tradicional, para quem está mais aí de 20 anos aí no mercado, se a gente olhar lá nos nossos data centers antigos, isso já era uma geração de custo muito alto. Na nuvem é imediato, né? Então, se eu colocar um recurso demais ali, eu estou pagando demais nesse recurso. E aí eu gosto sempre de ponderar uma coisa que eu vejo na nuvem pública, todo mundo falando, você vai nesses eventos, todo mundo fala assim, a grande sacada da nuvem pública, o grande legal da nuvem pública é que você paga pelo que você usa. Para mim, essa frase está um pouco errada, que, na verdade, você paga pelo que você configura. Então, se a gente configurar máquinas grandes demais, recurso grande demais, a gente vai pagar por mais. Então, eu ter uma plataforma que começa a ajudar nessa tomada de decisão, eu vou conseguir ajustar muito melhor e não vou deixar áreas descobertas dentro do ambiente, né? E qual que é a complexidade? A complexidade é alta, né? Lá, se a gente olhasse lá no mundo tradicional físico, já era complexo quando a gente começou a fazer os sistemas distribuídos. Hoje, a nossa aplicação lá, quando a gente vai instrumentar uma aplicação com uma solução de um APM, por exemplo, eu vou estar lá monitorando os componentes das aplicações, as minhas aplicações de negócio, minhas transações, meus serviços, meus componentes das minhas aplicações, meu database, onde o dado está, e eu começo ali a ver com essas soluções de APM, né, que são os Application Performance Monitor, aí, que até a IBM tem uma solução também fantástica, que é um Instana, que é totalmente integrado com o Turbo, mas o Turbo ele é open também, então qualquer APM do mercado ele vai mostrar aquelas possíveis ações de correção de código, mas muitas ações de correção no ambiente, a gente fica ali no modo informativo, né? Informa que está com problema. E, as aplicações, ela é bem mais complexa. Então, eu tenho a minha primeira camada da aplicação ali, é onde eu estou olhando as métricas, os SLOs, os SLAs, mas o mundo, tanto num data center tradicional, quanto numa nuvem pública, numa multi-cloud, só tem várias clouds, eu monto que a gente chama de mercado complexo, onde você tem lá container, você tem as máquinas virtuais, os seus virtual data center, as suas zonas de disponibilidade, suas regiões, o seu tipo de volumes que você está consumindo nas nuvens. Então, muitos componentes a serem ajustados, a terem gargalos no ambiente. Então, isso é desumano de querer que um super analista entenda lá desde a business application até os IOPS que um volume vai consumir. Então, a gente consegue verificar isso através dessas soluções e através do mundo hoje complexo e dinâmico,
que em vários momentos do dia você entra em risco operacional, começa a dar falha, muitas outras horas também você está ineficiente, está pagando demais. Então, isso gera uma dor muito grande de gestão, de saber aonde a gente tem que investir corretamente, e a gente está com um problema na aplicação, e, na verdade, essa aplicação ela está tendo gargalo em diversos componentes. Então, é complexo descobrir exatamente todos os pontos, todas as disciplinas para resolver um problema. Então, o gargalo ele pode ocorrer lá na especificação do container, no tamanho da máquina virtual que pode estar congestionada, no servidor físico, no host físico, nos volumes que você dimensionou. Então, você tem vários locais que você pode ter um estrangulamento e gerar uma baixa performance na aplicação. Então, o que a gente vê muito é isso. Acaba que lá, para a gente resolver um problema de performance, a gente acaba jogando muito poder computacional para dentro do ambiente, e aí vem aquelas... Mesmo colocando muito poder computacional, mesmo numa nuvem pública, ou numa nuvem privada, ou num data center tradicional privado, eu vou tendo lentidão e eu começo lá com as minhas ferramentas tradicionais, as minhas soluções tradicionais, cada time vai abrir sua ferramenta com dados apartados e vai para a famosa sala de guerra para resolver o problema que a aplicação está lenta, e aí fica aquela, não é comigo, e tenta justificar e ver porque que são dados apartados, você não consegue juntar isso de forma muito simples, tá? Então, ferramentas elas sempre vão precisar, sempre vão existir, são sempre boas para ajudar nas execuções até de tarefas do dia a dia de cada time especializado, mas a proposta do Turbo, qual é o encaixe do Turbo em qualquer empresa aí multi-cloud, até um on-premise tradicional, o conectar nesse ambiente todo e botar automação. Então, a chave aqui para a gente resolver problema é conseguir abstrair, olhar o todo e executar ações autônomas dentro do ambiente para que ele consiga garantir performance da aplicação com menor impacto para o meio ambiente. Porque se a gente não botar muito poder computacional ali, fazer desperdício e gerar uma emissão exagerada de CO2 aí, e também focando na disciplina de custo ali, de olhar o custo, de trazer o estado ideal que a gente chama da máquina para eu pagar sobre o que eu preciso na hora que eu preciso. E aí, para isso, a gente precisa de fazer automação, de ter uma plataforma que executa essa automação. Então, a grande sacada do Turbonomic aí, que é um supercomputador, uma inteligência artificial para ajudar aí nas operações de TI, de atender a parte de recurso de computacional, que eu gosto de comentar o seguinte: ferramentas, ela é muito boa para eu pegar lá, eu preciso apertar um parafuso, eu pego uma ferramenta boa, adequada, aperto o parafuso. O Turbonomic é uma plataforma de automação e controle, então eu consigo olhar para o todo e executar as tarefas. Tá? É diferente que eu falo, às vezes, fazendo analogia, não adianta eu chegar aqui e montar as melhores ferramentas do mundo dentro do meu escritório aqui, montar a melhor marcenaria do mundo e pedir para eu fazer uma cadeira. Não vai sair uma cadeira. É assim que eu falo com ferramentas de mercado. Você tem que ter ferramentas boas, mas depende muito do fator humano aí para olhar o todo. E aí esse todo é complexo demais. Então, o Turbo ele já é uma solução que ele vai conectar no todo o ambiente e vai começar a sugerir ações e executar ações para você de forma inteligente. E de forma bem simples, tá? A gente consegue conectar tudo agentless nas aplicações, na minha nuvem privada, na minha nuvem pública, nas minhas aplicações, eu conecto com soluções de APM do mercado, eu vou conectando nos APM para trazer essas métricas de SLA, SLO, de tempo de resposta de aplicação para dentro do meu motor de inteligência artificial e começo a executar ações de resize inteligente, dinâmicos, posso, num clique manual, eu executar aqui, preciso trocar um volume da nuvem, eu vou, clico na ferramenta, na plataforma do Turbo, e ele vai trocar. Eu posso fazer agendamentos, fazer um workflow. Em tempo real, ele está executando tarefas. Hoje, a gente já tem clientes aí que já está no piloto automático, executando
milhares de ações diárias de prevenção para eu ter minha melhor performance com o meu melhor custo, e aí trazendo esses benefícios aí da automação para dentro dos nossos clientes. Um caso de sucesso público aí, a gente deve ter o time da Sul América também deve estar presente aí hoje, mas a Sul América é um caso de sucesso de turbo, que eles já usam o turbo desde 2018 e nos últimos 2 anos eles estão no piloto automático mesmo, executando ali milhares de ações diárias num ambiente, principalmente num ambiente OpenShift. Então, hoje eles têm aí 57 aplicações de missão crítica, rodando em mais de 7.000 containers e aproximadamente aí 3.000, parece que está de 3 a 4.000 pods, e o Turbo está executando um monte de ações autônomas dentro do ambiente para evitar gargalo, evitar problemas, e eles conseguiram sair de uma solução onde ele tinha que ficar o tempo todo ali enxugando gelo, procurando onde estava o problema, para uma solução muito mais limpa, muito mais autônoma. Então, conseguiu baixar o tempo de resposta dos aplicativos, os aplicativos na ponta lá respondem muito melhor, e uma plataforma que está o tempo todo executando 24/7, reduziu em 70% o trouble ticket, então problemas lá do ambiente que estavam com gargalo, falta de recurso, o próprio Turbo resolveu, e melhoria de densidade, que é fazer mais com menos também, tá? Então, é um caso super interessante, onde está conectado o multi-cloud aí, e trazendo bastante benefício. Olhando na estratégia da IBM, nesse conceito que a gente fala aí do AIOps, né, e ajudando, eu falo assim, que o AIOps ajudando até na disciplina de FinOps, que eu consegui olhar para o todo, resolver um monte de problema ali que o FinOps precisa resolver, e não jogando para o time resolver. Então, a própria plataforma tomando ações, ajustando através de políticas essas ações e resolvendo essas questões de custo, de ajuste de custo do ambiente, de melhor custo, melhor retorno de investimento para o que você está fazendo em nuvem pública. Tá? Então, hoje a gente tem clientes aí já economizando milhões de dólares por mês em nuvem pública com a solução do Turbonomic aqui no Brasil. Tá? Então, olhando nessa estratégia, a gente olha aí, Instana, se eu não tenho um APM, a solução da IBM, o Instana faz todo sentido, tem muita integração com o Turbo, então trago as métricas do um APM para dentro do Turbonomic e tomo as ações para otimizar o ambiente. E se eu quiser chegar um passo além ainda de ações fora dos recursos computacionais ali que o Turbo faz, eu começo a fazer as automações lá com chatbot, com ações de atualização no ambiente através do Cloud Pak Watch. Tem uma outra solução aqui também que está fazendo um sentido total para a gente, e aí quem já está com o Turbo, quem já conhece o Turbo aí, começar a olhar para também, que ajuda muito na disciplina também do FinOps, que é o Flexera. A gente já está com alguns casos de sucesso também no Brasil, que eu consigo fazer um inventário do meu ambiente de licenciamento, de custo, e começar e ele também é integrado com o Turbo, ele começar a tomar ações no meu ambiente para eu conseguir, com qualquer tipo de licenciamento que eu tiver, Microsoft, licenciamento da IBM, qualquer licenciamento, ele controlar para saber se você realmente está usando o que você comprou e da maneira que você comprou e entrando em compliance automaticamente. Então, essa solução é super interessante, que aí faz a cola completa aí na disciplina do FinOps também. Tá? Deixar agora a palavra com o nosso mestre especialista aí para fazer a demonstração, e depois da demonstração a gente vai fazer o sorteio lá, tá, pessoal? E abrir para perguntas e respostas também. Kenji, pode compartilhar sua tela aí. Só um momentinho para eu devolver aqui. Espero que vocês estejam vendo agora. Estamos vendo uma planilha aqui, estamos vendo sua tela. Planilha? Não, planilha não, está Espera aí. Agora sim. Assim, perdão. Tranquilo. Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Leandro já me apresentou. Quero agradecer aqui o tempo cedido, né?
para a IBM, para aqui, para nós. Nós temos outras pessoas da IBM conectadas aqui. Sou o Kenji, Ricardo Kenji, sou especialista em gestão de recursos lá e operações financeiras de cloud na IBM. Eu fico em São Paulo e eu cuido, atendo, cuido de clientes na América Latina. O público maior é aqui no Brasil, de longe. E é isso que é interessante, como eu converso com bastante clientes, né? Eu atendo também bastante clientes já clientes Turbonomic, a gente consegue fazer essa teia de colaboração e mostrar para vocês o porquê que faz tanto sucesso falar disso agora, mas por que também há tanta mistificação, né? Tanto também desconhecimento acerca de gestão de recursos. Na verdade, a culpa é de nós mesmos, né? Eu digo nós mesmos, indústria, né? Eu falando e como IBM. Porque há 30 anos nós somos acostumados a tratar um assunto tão sensível e delicado como performance, que tem tantas milhares de combinações possíveis em uma metodologia não tão adequada como, por exemplo, uma monitoração clássica. Tá? Eu vou pôr um exemplo simples. Como é que a gente trata uma coisa que pode ter 1000 opções diferentes, como uma memória RAM, de uma VM simples, tá? Sendo que tem clientes que têm 1000 delas, ou mais, né? Dezenas de milhares delas. Você tem 1000 opções para escolher. Em uma solução que só te fala se ela está boa ou ruim. Te dá 2 opções. Então, tenho 1000 opções de escolha, mas eu visualizo um alarme, um threshold de alguma coisa baseado em 0 e 1, binário. Então, nós percebemos que a modernidade hoje da computação distribuída, cloud, sistemas híbridos, containers, e uma sensibilidade tão grande da aplicação, não dá mais para a gente ficar nesse modelo tradicional. A gente precisa de uma plataforma que é o que vocês estão vendo na tela agora. Tá? E o simples motivo de a gente estar ofertando isso, a gente incentivar que a melhor maneira de tratar desempenho é no momento que precisa, tá? Aí vocês vão ver que realmente nós alcançamos a segurança e a garantia de desempenho. Porque na hora que eu pergunto como você garante desempenho, vários clientes me falam, olha, assim que tem um problema e estraga tudo, eu vou e corrijo. Tá? E não é muito bem uma garantia nisso, né? Porque, na verdade, você está esperando dar um problema. É igual falar, como você garante que você não vai ter um acidente? Então, na hora que eu bebo e bato o carro, né, e destruo ele inteiro, eu vou lá e não bebo mais. Não adianta, já aconteceu o problema. Tá? Nós precisamos antecipar algumas mudanças para aí sim a gente atingir, tá, oficialmente uma mudança. Chega a ser até altruísta para nós garantirmos, porque dá. Tá? Eu vou pôr exemplos muito simples. Quanto tempo demora para um analista bem experiente pegar uma carga qualquer, banco, uma VM, um storage, uma aplicação, analisar o comportamento e mudar alguma coisa sem estar atrelado a um incidente? Tá? Tudo bem, você pode fazer isso nas coisas mais críticas, etc. Aí depois vem uma segunda pergunta. Quanto tempo demora para fazer isso? Então perceberam que a gente acaba tendo, vislumbrando que realmente uma coisa que a gente faz há 30 anos começa a ficar complicado hoje? Porque ninguém consegue mais contratar tanta gente tão rápido. Tá? Ninguém consegue mais acompanhar a modernidade. E se a gente não faz isso, o nosso concorrente vai fazer. Tá? Ou alguém de outro país vai fazer e a gente vai ter problemas indiretos que a gente não cabe a gente colocar aqui agora, não dá tempo. Mas vocês já conseguem ver. Bom, na tela que vocês estão vendo agora,
realmente é isso que a gente se propõe. Como que a gente facilita e abstrai o que hoje é quase caótico? Então, na hora que o Turbonomic ele é concebido, né, essa plataforma nas empresas, nós vamos nos conectar, tá? Automaticamente, nas estruturas. Que estruturas? Em VMware, em Hyper-V, nas clouds públicas, nos containers, nos clusters de containers, nos storages físicos. Nós vamos nos permear em toda a TI desse cliente e trazer para nós esse consumo e interdependência, tá? Porque só isso nós vamos entender onde que estão os pontos de restrição, onde está desperdiçado e onde está ideal. A gente chama de desired state, que é o estado ideal, tá? Porque o estado ideal é onde a gente busca, que é o conforto, né? A zona de conforto. E o que é zona de conforto em performance significa? Onde você tem uma demanda compatível com a configuração, tá? Nem muito exagerado, a ponto de você ter desperdício, mas também não muito superestimado, porque você vai ter uma degradação, uma latência alta, porque estão pedindo mais do que você pode entregar, tá? A vida é assim. Eu tenho limite, estão me pedindo mais, então vai ter um atraso, eu não consigo entregar, tá? Pensa hoje a TI como um grande sistema hidráulico. Você tem um receptor e um emissor de recursos que trafega ao longo de vários caminhos. E ali você pode ter mais pressão num lado, menos pressão no outro, e ali está ideal. Então, essa representação que vocês veem no lado esquerdo aqui agora da tela de vocês, tá? Como que vocês vão identificar através de 3 cores básicas, tá? Amarelo, vermelho e verde. E é exatamente isso. O verde é que está ótimo, está com o estado ideal. O vermelho, propositalmente, é uma coisa mais crítica. E o que é mais crítico em performance? Quando já está faltando, tá? Ou na iminência de faltar. Porque tudo que vocês estão vendo é comportamental. Isso é criado sem criar uma regra de alarme, nenhuma correlação, nada. Então, o Turbonomic está identificando os padrões de utilização e falando, olha, isso aqui é risco, isso daqui já era, já foi para o vinagre, ou isso daqui está exagerado, que é onde são os amarelos. Tá? Ao longo de aplicações, transações, containers, os clusters inteiros, namespaces, máquinas virtuais, bancos, hosts físicos. Tá? Você está na cloud pública, também tem as regiões, as zonas. Então, nós vamos tirar esse raio-x para saber realmente qual a estrutura. Até aí, ok. É muito bonitinho, tudo colorido, né? E o que eu faço? Então, eu escuto direto clientes me falando que, mesmo comprando caríssimos APMs, uma estrutura de observabilidade top de linha, mas ainda padece de uma coisa muito básica. Na hora que há uma dificuldade, ele não fala, é aqui e corrige isso. Isso tem que ser feito na mão, tem que partir do intelecto. Aí é onde nós entramos num outro patamar que já é incluso e calculado automaticamente. As ações executáveis. Então, o Turbonomic, ele captura e processa aquilo que a gente acabou de ver e traduz em ações. O que tem que ser feito? E para diversas tecnologias que eu já comentei, separado por componente. Porque VM é uma coisa, container é outra, banco é outra e disco é uma outra, nada a ver. Só que nós, então, mastigamos tão homogêneo que até leigos conseguem entender. Você não precisa mais que SMEs e arquitetos se debrucem para saber se essa VM tem que ter 32, 37 gigas, que é o certo, 48 ou abaixar. Porque tudo é commodity, não adianta mais a gente ficar gastando tempo da equipe, precioso,
para fazer esse tipo de análise, principalmente quando é para baixar. Então, o Turbonomic, ao identificar o comportamento, nós entregamos uma ação curada, livre de conflitos, porque já foi feito tudo isso, e livre de viés, que, por exemplo, threshold. Threshold para performance, ele é tão ineficiente, porque eu conversei com um cliente que ele teve um problema, tá? E a forense do problema, né, o pós-morte, o que aconteceu, foi que uma AVM, ela acabou tendo um problema sério de CPU, tá? Depois de uma atualização. Só que o que acontece? O alarme estava em 90%. Essa VM estava os últimos 2 meses a 85% de utilização. Ela já estava falando, estou morrendo, ajuda. Tá? Mas um alarme falou, cara, é só 90. É um número arbitrário. Não tem como a gente aplicar isso em comportamento. O Turbonomic, então, ele muda esse paradigma. Nós antecipamos isso para funcionar antes da monitoração, do APM, do AIOps que vocês têm hoje, tudo para entregar um ambiente saudável, né? Componente, falando de componente, para a monitoração. Então, a monitoração, o que em teoria resta nela? Problemas sérios, zica pura, né? Erro humano, bug, invasões, DDoS, alguém desligou alguma coisa que não era para ser desligado, batia o pé no cabo de rede, esse tipo de coisa, que aí sim tem que ser 0 e 1. Tá? Agora, para decidir 32 gigas, tem que ir para 37, porque eu estou trazendo você longe do precipício, tá? Porque você está há 30 dias, 95% do tempo, funcionando a picos de 79%. Então, esse comportamento de risco, vamos trazer, vamos mitigar agora, tá? Tanto para mais, como também para menos. Vamos tirar 4 CPUs de você, senhora VM, porque alguém colocou, ou lá foi concebido que 8 CPUs, você está também há 30 dias, não ultrapassa picos de 18%. Então, aqui temos um desperdício. Agora, pensa numa data center com 1000 VMs. Cada VM tem 4 grandes dimensões. Memória, CPU, rede e disco. Já são 4.000 pontos. Agora soma a parte física. Hosts. Percebeu como tem um crescimento lá, exponencial aqui, lá, que começa a fugir de controle? Como eu analiso isso agora? Lá? E o pior, lembra aquela máquina que eu tenho que adicionar memória? Eu conseguiria hoje, sem isso, colocar de 64 para 77 gigas, sem olhar mais nada. Eu vou lá e coloco e viro as costas. Também não dá. Eu tenho que fazer vMotion antes ou depois? O host tem capacidade, o cluster tem capacidade, eu tenho dependência, pode ser feito, eu tenho que fazer reboot ou não? Começa também a vir várias perguntas que começam a causar mais problemas totalmente indiretos. Então, o Turbonomic, além de ele tratar isoladamente, ele considera o data center hoje como se fosse uma multidimensão. Múltiplas camadas interconectadas, dependentes, uma influenciando a outra. Então, nós olhamos 3, 4, 15 níveis de profundidade, o que for necessário para entender o que essa mudança aqui, se eu executar ela sozinha. Hoje eu tenho aqui nesse ambiente de laboratório 332 ações pendentes. Eu posso executar uma só agora. As outras 331 ações vão ser recalculadas porque eu mudei para sempre o futuro desse data center. Tá. Última parte da demonstração. 1.700 ações, 400 ações. Opa, novas ações. Mudou agora, porque o data center ele é vivo. Como é que, então, nós também criamos uma não dependência de pessoas? A chave está na automação.
O Turbonomic, além de ele processar sozinho, sem intervenção humana, ele também executa as coisas sozinho. Ele fala com as tecnologias. Ele muda um limit de pod. Ele faz vMotion, ele muda a memória. Ele vai lá na cloud e troca a família. Tá? Baseado até em dinheiro. Então, nós conseguimos automatizar algumas coisas direto na solução. Principalmente as coisas não disruptivas. Executa e nem me avisa. Você está pedindo. Tá? É totalmente não disruptivo. Então, você cria microbiomas de automação AIOps, tá? E algumas outras você pode agendar ou fazer parte de gestão de mudança para ser acelerado essas automações de uma maneira tão profunda que nós temos clientes hoje, né? Hoje o maior mundial. Tem 65 mil VMs hoje no Turbonomic, com 1.200 hosts físicos. O nível de automação, ele entrou tão profundo nesse cliente, eles desligaram o controle de vMotion do VMware. Hoje é o Turbonomic que decide onde que fica cada VM. Scale Up, tá? Coincidentemente, né, o nome do nosso parceiro aqui, ações de subir recursos são 100% automatizados. Mais de 400 mudanças dia executadas automaticamente. E as de redução, que requerem reboot, requerem parada, agendadas nas madrugadas e nos finais de semana. Tudo isso sem intervenção humana. Então, imagina a operação, a carga que tira no ombro dela. Ó. É isso. Temos alguma pergunta, Bárbara? No momento? Não sei se está aberto o chat para perguntas. Pessoal, nesse momento aí, a gente já tá liberado aí, quem quiser tirar do mudo aí, fazer alguma pergunta também, não precisa ser só no chat não, tá? Mas um de cada vez, senão vai complicar aqui, né? Precisa ser todo mundo ao mesmo tempo. Não tem problema. Enquanto alguém pensa nas dúvidas ou perde a timidez, vamos complementar um assunto aqui. Eu acho que o Arley e o Maurício abriram aí. Ok, Ange. Oi, pode falar. Bom dia, Arley, que tá falando aqui da Copado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o concorrente no mercado aí do Turbonomic? Tem um concorrente? Boa pergunta, porque realmente a gente tem que comparar, é saudável isso, e a gente tem que analisar, tá? Pensar. Na prática, tá? Tecnicamente falando, na prática, tecnicamente e na prática, não há concorrência direta, tá? Tanto que a classificação dessa solução de ARM, Application Resource Management, é uma invenção da IBM, não existe no mercado, tá? Então, não há alguém totalmente relacionado, tá? O que há hoje no mercado, focado em cloud pública, tá? São soluções de cloud billing management e até as próprias clouds que tentam direcionar o cliente, que eles chamam de right sizing, tá? Tentam gerar pequenos alertas dizendo o seguinte, olha, a máquina que você criou está 30 dias sem utilizar. Tipo, vai lá e reduz, né? Ou desliga, ou deleta. As próprias clouds e algumas soluções nichadas acabam criando esse perfil de mudar máquinas. Mas o porquê que na prática não é o concorrente? Porque é uma análise muito superficial que essas outras empresas fazem. Tem umas que fazem só para container, tem outras que fazem só para VMware, outras só para o cloud pública. Tá? Onde que mora o problema aí? É o nível de confiança que essas ações dão. Mesmo em uma mais antiga, né, da VMware, por exemplo, né, que é o pai da virtualização de baixa plataforma hoje,
você fala o seguinte, esse pop-up que aparece aí, recommendation de redução à máquina, você consegue fechar o olho e dar um ok? Eu perguntando para um cliente que usa, tá? Usa não, tá? Tem licenças daquilo. Falando, jamais, tá? Porque ele usa a média, ele não considera o pico do mês inteiro, tá? É só 2 semanas, ele não executa, eu que tenho que ir lá e fazer. Então, assim, eu tenho hoje esse cliente falando, hoje eu tenho 22 mil máquinas, como é que eu vou fazer isso um por um? E aí, você tem esses problemas separados que no Turbonomic, além da gente consolidar todos os ambientes, nós fazemos que o cliente não tenha que colocar outros olhos em cima. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, tem concorrência, mas ela não se equipara. Tá? As concorrências, elas as cobrem 10%, 15% de cada ambiente lá, separadamente. O Oberdan levantou a mão aqui. Fala aí, meu nobre. Bom dia a todos. Parabéns aí pelo evento, tá? Bom dia, Kenji. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se ela é muito pertinente, mas quando a gente fala da questão do Turbonomic, eu tenho um acompanhamento bastante em relação a alguns tempos atrás, eu acho que bem do início, que era um outro nome, mas a minha pergunta hoje a gente tem a questão da nuvem, da computação nativa, de nuvem nativa, né? Com ambientes que a gente tem a questão de hiperconvergência, junto com a questão de nuvem, de cloud pública, privada, e fora os ambientes on-premise. Essa questão do Turbonomic de fazer essa monitoração, quando eu digo monitoração, a nível proativo. Nesse caso, qual seria, que caso você pegue um cliente que esteja num ambiente hoje on-premise, vai fazer o FinOps, né? O levantamento aí junto com a questão dele da diretoria, junto com a parte financeira, e aí ele toma essa decisão de ficar hoje no ambiente híbrido. E a gente sabe que quando a gente tem uma mudança de um ambiente on-premise para a nuvem em determinadas empresas, a gente pode perder recursos de pessoas também. E nesse caso, qual seria a tua visão em relação, num caso desse, né? Que a gente tem uma empresa on-premise, que ela tem uma ideia de ir para a nuvem, ela tem um número X de analistas, de N3, de especialistas, de arquitetos, e aí entra o Turbonomic nessa gestão. Qual seria essa tua opinião? E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Foram várias em uma, eu vou tentar consolidar em uma única resposta. Desculpa tá? de ser várias em uma, né? Porque a gente está hoje num ambiente muito... Não tem problema, complexo, mas eu né? entendi todas elas, eu vou consolidar numa Obrigado. só. E por que eu vou conseguir consolidar? Porque é uma dúvida muito recorrente, tá? Empresas híbridas. É perfeitamente possível nós tratarmos desse assunto, tá? Porque o Turbonomic, ele se conecta em ambientes híbridos da mesma maneira que os clientes funcionam hoje, tá? Um dos nossos clientes possui VMware, Hyper-V, Amazon, Azure e container de OpenShift e da própria Amazon nativo nos dois ambientes, nos dois mundos, tá? Então, ambiente super híbrido, tá? Na hora que nós conectamos neles todos, ele vê, igual vocês estão vendo na tela, que isso aqui também que vocês estão vendo aqui na demonstração, também é híbrido. Nós temos on-prem, clusters VMware e cloud coexistindo na mesma solução. E o importante é balizados com a mesma experiência, tá? Só que por trás dos panos, nós entendemos qual que é a diferença de cada um, criando as mesmas ações com qualidade, sobe e desce, só que tratando diferente. Por quê? FinOps, lá, nesse mundo híbrido, ele também vale para o ambiente físico, o ambiente privado, tá? Porque é dinheiro, você tem licenças, um core físico, né? Que a maioria das licenças internas cobram para o vCore ou core físico. Você tem compra de hardware, tá? Refresh, você tem aumento de densidade para mitigar isso, tá? Então, na hora que nós colocamos o FinOps para a cloud, ele já está pronto,
né? Pronto para 3 capabilities de FinOps, tá? As outras 2, que são 5 no total, a gente compõe com soluções IBM também, principalmente no que não diz respeito à performance, que é o foco hoje, tá? E a gente auxilia financeiramente nessa segurança, a ponto de nós falarmos para um cliente, eu vou aumentar sua densidade em 25% do ambiente privado, e no ambiente de cloud, você tem $400 mil por mês de diminuição com segurança, conservador, e juntando as duas, entendeu? Eu te entrego no final do ano, né, $9 milhões. É isso, caso real, que aconteceu há 2 meses atrás com o banco, tá? Onde eles olharam e falaram, realmente, eu não sabia disso. E aí, FinOps, que já existia nessa empresa, recebe essa democratização, um login no Turbonomic, para ele ser empoderado a ponto de fazer o seguinte, entender uma account, qual o custo dela por mês, o quanto ela poderia custar menos e devolver para a operação, já com respaldo técnico, o que tem que ser alterado, por quê, tá? E o valor que aquilo impacta no centro de custo dele. Ou seja, antes ele saiu de um FinOps dizendo o seguinte, minha conta aumentou $1.000, se vira para encontrar onde estão esses 1.000 e me devolve. O analista recebe aquilo e fala, cara, eu tô fazendo coisas de 1 semana atrás que eu tô atrasado, ele pega aquele e-mail e deleta. Ele ignorava FinOps. Na hora que chega nisso, ele fala, opa, alguém já fez o trabalho de casa aqui, entendeu? Então não vou conseguir colocar isso embaixo do tapete. Aí ele vai lá e executa. Então tem uma colaboração final. Entendeu? Certo, Berdão? Legal. Kendi, deixa só eu fazer uma... O Berdão, não sei se eu entendi. O final da sua pergunta, eu acho que você falou sobre recurso humano. Foi isso? Equipe, sim. Perda de gente da equipe. Sim. A gente tem escutado muito essa pergunta também, isso desde que o VMware apareceu aí há 20 e poucos atrás, né, recurso humano. Isso era uma preocupação que a gente tinha no passado, tá? Porque realmente quando a gente chegava para falar, tinham algumas empresas que realmente tinham equipe sobrando. Hoje isso não existe mais. Eu peço aí para quem está aqui assistindo a gente, quem é a empresa que tem recurso humano sobrando hoje? Né? Na realidade, está sempre faltando. E uma coisa importante que a gente sempre fala também o Turbonomic, ele pode ser configurado para fazer só recomendações. A gente conhece um caso de uma empresa que ela recebia 2.000 recomendações diárias. E aí eu pergunto, qual é o tamanho da equipe que a gente tem que ter para executar 2.000 recomendações por dia? Eu vou fazer 10, 15, 20, se eu tiver uma equipe muito, muito boa, e vão sobrar 1.980 para fazer no dia seguinte com mais 2.000. Ou seja, essa questão do recurso é uma coisa que a gente já não tem muita preocupação, porque assim, as empresas enxugaram tanto que hoje falta recurso. Então, essas ferramentas, essas soluções, essas plataformas, elas vêm justamente para fazer aí o trabalho de marceneiro que o Leandro falou lá no começo, entendeu? Que eu preciso ter as ferramentas para fazer uma cadeira para uma pessoa que não sabe fazer cadeira, entendeu? E aí ele mostra claramente para cada camada, né? Se olhar aí do lado, você vai ver lá a imagem do Kenji, tem lá o Business Application, né? Onde você vai ver qual é a aplicação que está sendo afetada. Então, o cara que está lá em cima, que não conhece nada de tecnologia, nada de TI, ele vai olhar e fala assim, essa aplicação aqui eu conheço ela, eu sei o nome dela. Entendeu? Então, essas preocupações com perda, né, com perda de emprego de pessoas das empresas que a gente atua, ela meio que deixou de existir porque está muito enxuto, tá? Beleza. Okay. Pessoal, deixa eu perguntas aqui, ó. Só ler algumas perguntas. Isso, exatamente, Kenji. Quer que eu leia? Vocês leiam? Eu leio aqui para você. Ó. Tem uma que é do Leandro, está perguntando se o Turbonomic integra com outras soluções de APM, como Dynatrace, New Relic e outras aí.
Sim, hoje o suporte oficial do Turbonomic, que eu digo oficial, é aquele que a gente coloca endereço e API key e dá OK, tá? A gente tem um framework de ingestão, tá? De métricas externas, tá? Por exemplo, eu tenho uma monitoração bananinha de Paraibuna. Aí, tudo bem. Se tiver API, tiver enviar em JSON, a gente tem um framework para receber, tá? Mas, nativamente, nós temos suporte a New Relic, AppDynamics, Instana, Dynatrace, tá? E, num futuro muito próximo, Datadog. Tá? Ok? Beleza, Próximo. show. Tem é possível alterar o período de análise automática do Turbonomic de 30 dias para períodos maiores? Essa pergunta é Excelente pergunta. Porque... Excelente pergunta, porque o Turbonomic eu mostrei do jeito que ele é. O que vocês estão vendo aqui é igual instalar do zero e não fazer nada, tá? O Turbonomic, ele é parametrizável, tá? Que tipo de parâmetro você pode colocar? Algumas regras do jogo para deixar o Turbonomic agressivo, ou conservador, ou balanceado. O que isso quer dizer? Você pode escolher tudo ou pequenas porções do seu ambiente, aplicação, cluster, um cluster ali, umas VMs, um grupo, para ele ser conservador ou agressivo. O que é conservador por Turbonomic? Mais recursos para ele, mais janela de observação, 90 dias ao invés de 30. Você conscientemente transforma aquela gordurinha em uma gordura consciente, uma gordura profissional, tá? Não mais achismo, tá? E umas outras você pode ser agressivo. O que é agressivo? Teste de desenvolvimento. O cara espreme, entendeu? O desenvolvedor pode esperar 2 segundos ao invés de 1 milissegundo, entendeu? E aí você coloca isso e o turbo trabalha em cima desses parâmetros. Show, Ken. Deixa eu ver, tem outra aqui. Qual é a forma de cobrança da solução? Por enquanto, né, até final desse ano, não há mudanças previstas, tá? Mas a IBM, ela trabalha com os anos fiscais, igual o calendário, por máquina virtual ativa, tá? Independente do tamanho, localidade e função, tá? É um RDS na Amazon, é a mesma coisa que um Worker Node OpenShift no VM, tá? É a mesma metodologia. Outra pergunta é: qual é o esforço para fazer uma prova de conceito? O que vocês estão vendo aqui, igual comentei, é a solução as is. Para subir e configurar o Turbonomic e deixar ele funcionando, leva menos de 2 horas, tá? Após essa configuração inicial, nós, num prazo de 14 dias, tá? Coletamos dados e dentro desses 14 dias, reuniões que não passam de 2, 3 horas somadas com uma apresentação final. Saldo total. Nós pedimos para vocês, clientes, 8 horas úteis da sua equipe para entregar uma apresentação executiva final dos resultados do que a gente pode melhorar e o valor que a gente entrega no ambiente de vocês. Show, papapá. Aqui tem também o Ronald aqui perguntou Marcelo, acho que está aí dentro. Marcelo está aí dentro. Vamos lá. Aqui, o Ronald, né? Qual o nível de detalhamento podemos chegar com o Turbonomic? É possível chegar dentro da aplicação ou linha de código que afetam a performance do equipamento? Excelente pergunta. Vamos colocar aqui um exemplo de Mobile Bank Transfer. É uma aplicação que nós temos aqui. Nós estamos relacionando o tempo de resposta e as transações por segundo com o restante da infraestrutura, para a gente ter exatamente a relação entre navegador do usuário e LATA, e todo o recheio dessa estrutura, tá? Quem está trazendo o tempo de resposta e transações? O APM. E o restante? VMware, OpenShift ou a cloud pública, tá? Para entender linha de código
e a relação entre elas, se um desenvolvedor fez um Go Horse ou não, tá? Aí o próprio APM faz isso sozinho. Que é aí que a gente entra no conceito de quem faz o quê? APM e ARM. O APM é muito bom. Ele vai ver ali quantos milissegundos ou microsegundos uma linha chamou uma outra e fez a chamada no banco. Tá? Ótimo. E se não for ali o problema de código, for na infra? O ARM ele entra, então, com uma solução muito mais abrangente, porque o código é uma coisa, a estrutura é outro monstro, para poder responder as perguntas quando não é o código. Entendeu? Calma aí que teve mais outra pergunta aqui. O Turbonomics tem limite de software legado de cloud para integração, versão mínima, OpenStack, Zen. Entendi. Tem algumas limitações, sempre tem, tá? Elas são muito largas, porque a gente se conecta, tá? Em VMware, Hyper-V, Kubernetes, Cloud Amazon, Google e Microsoft, tá? Então, são 6 grandes ambientes, tá? A versão, por exemplo, ela é larga. Eu vou colocar um exemplo. Kubernetes, a partir da 1.11. Já é muito lá atrás. VMware, a partir da 6, 5. E não é suportado nem pela própria VMware. Então, assim, a gente tem essa compatibilidade. SQL, por exemplo, desde 2012. Tá? Então, a gente tem uma certa flexibilidade. Tá? Até agora, a gente não teve problemas aqui no Brasil com isso. Né? Eu tenho um SQL 2003. Né? Nem sei se existe 2003. O próprio cliente tem, vai trocando. Né? Eu acho que encerrou aqui. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Bom, pessoal também que tiver alguma dúvida a mais aí, pode entrar em contato com a gente. E quem se inscreveu lá pela página de inscrição vai receber um e-mail de agradecimento aí por nossos contatos, com a gravação desse webinar aqui também, que vocês podem rever, podem compartilhar com a equipe. E vamos para o nosso sorteio.